Você já percebeu como certos discursos sobre homens e mulheres têm ganhado força nas redes sociais? Muitas vezes disfarçados de opinião, humor ou até conselhos de vida. Por trás disso existe um universo chamado machosfera, um conjunto de grupos e ideias que vem influenciando principalmente homens jovens, impactando diretamente a forma como as mulheres são vistas e tratadas. Mas afinal, que fenômeno é esse? Por que ele cresce? E o que isso muda na vida real? Machosfera é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando o Roda de Mulheres. E hoje a gente abre espaço para entender um fenômeno que tem impactado relações, comportamentos e até decisões políticas, a machosfera. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, estão aqui com a gente a assistente social e pesquisadora Ruth de Abreu Freire, a educadora Silvia Santos. Sejam muito bem-vindas. É uma alegria, é um prazer receber vocês. E você que está nos assistindo já está vendo que o nosso cenário hoje está diferente, porque hoje a gente amplia essa roda com a participação muito especial, de forma virtual, a professora e pesquisadora Lola Aronovitch, uma das principais vozes no Brasil quando o assunto é misoginia online. Lola, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, o prazer é todo meu. E eu já começo aqui te perguntando se a machosfera, na sua opinião, ela são opiniões espontâneas de homens frustrados ou é um movimento estruturado? É um movimento estruturado. O que eu costumo dizer é que, assim, existe um machista genérico, né, que é aquele tipo que diz que nenhuma mulher presta, exceto a santa mãezinha dele. Essa é uma santa, né, então essa é uma exceção. Então, esse é o machista genérico. Ele é individual, não está organizado, não está ligado a nenhum grupo. Já a machosfera, né, o masculinismo, o que a gente chama de red pill, né, é um movimento organizado mesmo. Então, eles falam que nenhuma mulher presta, ponto, né, incluindo as mães deles. Então, o mantra deles é: não existe mulher exceção. Ou seja, toda mulher é igual, toda mulher é imprestável, é inútil, é traiçoeira, é interesseira, é inferior aos homens. Então, essa é a machosfera. É realmente um movimento organizado. Mas qual é a raiz disso? Qual seria a raiz? Como? Qual seria a raiz disso? A machosfera existe... Bom, a machosfera é um termo da internet, né? Mas o masculinismo em si existe faz bastante tempo. Só que com a internet, esses movimentos se estenderam, né? Se ampliaram, assim como tantos outros movimentos, né? Como, por exemplo, o neonazismo. O neonazismo, antes da internet, estava bastante falido, né? E aí, com a internet, teve todo um renascimento. E a machosfera, que é a irmã gêmea, né, do neonazismo, eles são realmente muito próximos, né? Também cresceu muito com a internet, principalmente nos últimos anos, né? Eu sou da opinião que a machosfera explodiu mesmo a partir de 2016, né, no mundo, principalmente nos Estados Unidos, com a primeira eleição do Trump, né? E aqui no Brasil, a partir de 2018, com a eleição do Bolsonaro. Porque antes disso, eles já existiam, né? Já tinha canais no YouTube e tal, né? Mas muitos deles não colocavam a cara, não davam o nome. Tinha um, por exemplo, que fazia disfarce de voz, aparecia vestido de Homem-Aranha, por exemplo. E aí, o que eles pensaram? Os ídolos deles, né? Dois dos ídolos deles, que são o Trump e o Bolsonaro, que tem todo um histórico, né, de declarações misóginas, racistas, homofóbicas, etc., nunca aconteceu nada com eles nunca foram punidos por nada disso, muito pelo contrário, eles foram eleitos presidentes. Então, o pessoal da machosfera pensou: por que eu vou ter que me esconder? Né? Não aconteceu nada com eles, aí que eles começaram a dar as caras, e aí que eles começaram a crescer também. Ou seja, esses dois líderes deram voz a esse movimento. Seria isso?
não que eles estejam totalmente ligados, mas que a machosfera na íntegra, né, é uma das maiores bases eleitorais, tanto do Trump como do Bolsonaro, isso não resta nenhuma dúvida. Empoderou, né, podemos dizer, né? Porque ele se sentia um pouco Ruim. à margem, empoderou. Mas é verdade, hein? É ruim usar um termo nosso, né? Que a gente fala de mulheres empoderadas. Então, eu peço até desculpa, realmente não é um empoderamento, tem outros nomes, né? Mas a Ruth... Mas é isso mesmo. Eles se sentiram assim, na verdade, né? A Ruth, ela tem um trabalho de pesquisa em cima da questão da machosfera, né? Como é que é essa composição? A gente consegue ver que na machosfera existem aqueles que criam, que são lideranças dentro, e tem os que são um rebanho, eles são seguidores daqueles homens. Então, por exemplo, eu vejo muito mais no YouTube, mas a gente consegue ver, sempre tem aquele homem que se coloca como líder deles, se coloca como que vai dar um embasamento. Então, vão ser homens que vão trazer essa visão de que o feminismo está acabando com os homens, de que os homens estão perdendo direitos, de que as mulheres mentem sobre dados de violência doméstica, de estupro. São homens que vão trazer esse conceito de que essa cultura woke, essa luta por direitos das minorias, vai destruir o homem, o papel do homem na sociedade está falido. Então, a gente consegue ver homens que vendem um ideal tradicional de masculinidade e outros indivíduos que estão buscando se reafirmar. Então, normalmente são indivíduos que se encontram provavelmente inseguros na masculinidade deles, não buscam essa reafirmação e dentro desses grupos, como a Lula cita, né, eles vão ter essa reafirmação através dessa violência, mesmo que virtual, contra as mulheres, mas não vai ficar apenas no ambiente virtual. Na sua pesquisa, você conseguiu identificar quantos grupos assim, envolvidos na machosfera? Bem, é uma diversidade. Por mais que eles coloquem nomenclaturas diferentes, nós temos, por exemplo, os incel, que são os celibatários involuntários, que são homens que relatam um sofrimento por não conseguir ter relacionamento sexual com mulheres, e nisso eles culpabilizam elas. Nós temos o Red Pill, que talvez seja o grupo mais politizado, digamos assim, no meio de tudo isso, porque eles vão trazer um debate que a lei está derrubando, que a cultura tradicional está sendo colocada em xeque, que eles vão perder direitos. Um que eu sinto assim mais silencioso, mas existe, é o MGTOW, que é o Men Going Their Way, a maioria das siglas são em inglês, infelizmente, que é um grupo que afirma não querer nenhum relacionamento com mulheres, porque afirma que mulheres são perigosas, mulheres vão acusar eles injustamente de violência. E também existe outras vertentes já que vão saindo muito do Red Pill, né? Hoje a gente já tem até o Black Pill, que é um grupo mais fatalista ainda do que o Red Pill. Coloca que está perdido, os homens já perderam, acabou, e só uma pequena porcentagem dos homens vai conseguir sucesso na vida. Então, são grupos com nomenclaturas diferentes, mas as intenções são praticamente a mesma. Mas como é que chegamos a isso? Bom, na verdade, nós vivemos numa sociedade que a base é patriarcal. E o patriarcado é um sistema onde o mundo é construído por homens e para homens. Então, se a gente fosse imaginar como é que o patriarcado funciona, vamos imaginar uma pirâmide, né? Uma pirâmide do patriarcado. E existe esse homem ideal. E como é que é esse homem ideal? Ele tem características, né? Esse ideal que tem cor, esse ideal que tem dinheiro, esse ideal que tem uma determinada religião, esse ideal que tem uma identidade de gênero, uma orientação sexual, e todas elas são consideradas padrão. Então, tudo aquilo que foge o padrão se afasta o máximo possível desse ideal. Então, nessa pirâmide tem esse ideal e tem todos aqueles os outros, né? Os considerados outros. Quem está na base da pirâmide? São as mulheres, né? E aí a gente pode trazer vários recortes dessas mulheres. Quem são as mulheres que estão lá na base especificamente? Mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres indígenas, mulheres trans, né? E, então, mesmo os homens que são cisgêneros, mesmo os homens heterossexuais,
aqueles que fogem o máximo possível, que estão mais longe possível desse ideal de homem, eles também vão sofrer. E muitas vezes eles vão se sentir ressentidos. Então, esse movimento, que é o movimento Red Pill, o movimento masculinista, ele utiliza-se desse padrão, né, que ninguém chega, muitas vezes, em sua maioria as pessoas não chegam nesse padrão, utilizam-se desse ressentimento desses homens, muitas vezes, do sofrimento desses homens, porque esse ideal de masculinidade é um ideal que não se chega, né, e aí é como se fosse um campo fértil para esse tipo de movimento. Então, assim, o ódio às mulheres, o ódio a tudo que é feminino, que a gente chama de misoginia, é esse terreno onde a gente vê, tanto aqui, ao vivo, né, na sociedade, no dia a dia, com as pequenas coisas, até chegar, por exemplo, nas redes sociais, como no YouTube, como no TikTok da vida, né, como nessas plataformas digitais que a gente conhece muito bem. E os termos, né? Quantos termos, muitas vezes, a gente nem sabe que são termos misóginos. Eu estava conversando exatamente com a Ruth e a gente falando, por exemplo, um menino que é chamado de Betinha sem aura. Por que um menino é chamado de Betinha? A gente já pensa aí que é um termo generificado. Por que o menino é chamado... Por que Betinha é uma ofensa? Por que chamar um menino de mulher... de um termo feminino é uma ofensa. E por que não tem aula? Então, esses termos, né, são termos desse universo masculinista, desse universo Red Pill, né, que muitas vezes que tem esse ideal de ofender as mulheres, que tem esse ideal de colocar as mulheres como inferiores, de dizer que as mulheres, o feminismo é o culpado por tudo isso, né? Então, é esse terreno fértil que gera tudo isso. Professora Lola, como é que você vê o feminismo nesse enfrentamento? Olha, é importante só salientar uma coisa, que os masculinistas, né, os Red Pill, eu considero que o Red Pill é o termo guarda-chuva, né, para englobar todos esses subgrupos que existem, de misóginos. Mas eles vivem num universo paralelo. Então, eles não acreditam que nessa base de pirâmide, eles acreditam que hoje as verdadeiras vítimas da sociedade são os homens brancos, héteros, né? Então, eles se consideram como as verdadeiras vítimas, os oprimidos, tal, que não tem nenhuma base na realidade, claro, né? Mas eles realmente acreditam nessas coisas e um monte de teorias da conspiração. Então, eles acreditam em coisas como... coisas que não dá nem para dizer, porque são tão ridículos, mas, por exemplo, que 80% das mulheres, né, são pegas, né, por 20% dos homens. Então, 20% dos homens conquistam 80% das mulheres. Se a gente vivesse numa sociedade desse tipo, a gente nem estaria aqui, né? Porque como que seria a reprodução, né? 20% dos homens, 80% das mulheres. Exatamente. Mas eles dividem a sociedade também masculina entre alfas e betas. Então, alfas são aqueles homens que têm poder, que são bonitos, que são ricos, que conquistam mulheres. E os betas são todo o resto. Só que é óbvio que é só você sair às ruas que você vai ver uma enorme diversidade, né? Você vai ver que homens pobres, que são a maioria da população, né? A maior parte da população no Brasil é pobre, tanto homens quanto mulheres, principalmente mulheres, também se casam, também reproduzem, né? Namoram. Então, isso que eles falam não tem nenhuma base na realidade. Então, eles dizem lutar pelo direito dos homens, mas, na verdade, os únicos direitos que eles querem é o direito de oprimir, né, de ofender, de atacar mulheres e principalmente feministas, porque eles não conseguem se rebelar contra o sistema. Para eles, o sistema, como eles vivem nesse universo paralelo, para eles o sistema é o matriarcado. Eles acham que a gente está num matriarcado, não num patriarcado. A gente sabe muito bem que a gente ainda está num patriarcado, mas para eles, as mulheres que têm o poder, as mulheres que dominam tudo, e as únicas conquistas que a gente consegue individualmente, por exemplo, se a gente consegue passar num concurso, né? Se a gente consegue entrar numa universidade e tal, para eles isso não existe. Para eles é porque a gente utilizou algum subterfúgio, a gente dormiu com algum professor para passar num concurso, sabe? Ou a gente dormiu com o chefe
para ser promovida. Então, para eles, esse é o único poder que a gente tem, que é o poder sexual, né? Então, eles dizem que a mulher já nasce com todo o poder, né? Que é o poder sexual. E os homens não nascem com nenhum poder. Eles acreditam nessas coisas. É muito complicado, realmente, a gente descer a esse nível, né? Que é um nível tão fora da realidade, tão estúpido mesmo, né? E o mundo seria muito mais fácil para eles se eles se rebelassem contra o sistema, né? Porque a gente não divide os homens entre alfas e betas. A gente acredita que existe uma diversidade muito maior de homens do que isso, né? E também a gente não acredita que os homens têm que ser ricos, que os homens têm que ser provedores, né? Que os homens têm que sustentar as mulheres, nada disso. Então, a gente, né, principalmente nós feministas, a gente não acredita em nada disso. A gente acredita em igualdade. Não, e é interessante porque, por exemplo, o que eles acreditam, essa necessidade de ser o provedor, é uma coisa que para eles deveria ser até um sofrimento, né? Acho que você sair dessa ideia de que você tem que ser o provedor, porque, meu Deus, né? É uma carga muito pesada, né? Sim. Quantos homens conseguem, por exemplo, na pandemia, quantos homens não entraram em depressão porque perderam seus empregos? Essa ideia do provedor cai por terra, né? Essa ideia do provedor não funciona em nenhuma realidade, mas na brasileira é ainda mais gritante. A maioria dos lares são chefiados por mulheres. Exatamente. Mas talvez seja esse o ponto mais delicado, porque o que a Lola fala é visível. São homens que, sim, pegam uma carga do patriarcado, porém, essa carga ainda vai dar uma garantia para eles, mental e material, de dominar uma mulher. Que para muitos homens cresceram e viveram e viram seus pais, seus avós vivendo isso, ter a posse de uma mulher, fosse ela a companheira, fosse ela a filha, fosse ela a irmã. Ele tinha essa mulher como propriedade dele. E muitas vezes acaba que a gente percebe que, na balança, ele percebe que é melhor se manter fiel a esse sistema e dominar uma mulher. E quanto mais mulheres ocupam espaços que não são o espaço privado, são o espaço público, mais as mulheres são atacadas, né? Então, por exemplo, a gente vê uma violência política de gênero, né? Onde as deputadas, as vereadoras, né? As mulheres que têm cargos públicos são atacadas constantemente, sejam no palanque, né? Seja no Congresso, seja via e-mail institucional, quando eles mandam esses e-mails: você vai ser estuprada, você vai ser morta, porque você não deveria estar naquele lugar. É a ideia de que o nosso lugar não é esse, né? Em pleno século XXI, quanto mais a gente ocupa esses lugares, mais nós somos atacadas, exatamente por essa ideia de que esse lugar é o não lugar, é o não lugar da mulher. O nosso lugar é o da casa, né? Não é o da rua. Da rua ficou para os homens. E quando a gente invade esse espaço, é como se estivesse invadindo o espaço deles, e tem essa reação, né? Mas a gente vai dar continuidade, porque assim, a machosfera é uma coisa que está na internet, é um incômodo, mas é considerado como se estivesse, mas ela está saindo da internet para o mundo real. E é aí que fica o problema, fica maior, né? A gente vai ver isso no próximo bloco, voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre machosfera. Uma pesquisa do Observatório da Indústria da Desinformação e Violência de Gênero, em parceria com a NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Ministério das Mulheres, analisou mais de 76 mil vídeos e identificou ao menos 137 canais no YouTube brasileiro que disseminam conteúdos misóginos, somando cerca de 4 bilhões de visualizações. O estudo mostra que esses conteúdos propagam ódio, controle e desprezo às mulheres e transformam a misoginia em um grande negócio nas redes. E esse ambiente, ele não fica restrito ao digital. Um dos casos mais emblemáticos no Brasil envolve a professora Lola Aronovitch, que sofreu ameaças e perseguições que ultrapassaram a internet
e resultaram na criação de uma lei. Aí eu gostaria de perguntar para você, Lola, em que momento ficou claro para você que aquilo já não era mais um ataque na internet, mas uma ameaça real? Olha, eu não sei dizer exatamente quando, né? Eu sei que eu comecei o meu blog em 2008, em janeiro de 2008, e no começo eu tinha trolls, né? Como todo blog ativista tem, né? E o perfil do meu troll sempre foi o mesmo, né? Sempre foi homem, branco, hétero, de direita ou extrema-direita. E uma coisa muito interessante é que nunca é um cara que seja apenas misógino. É sempre um combo de preconceitos. Então, o cara é misógino, mas é também racista, é também LGBT-fóbico, etarista, que é preconceito de idade, gordofóbico, xenófobo, capacitista, tudo que você puder imaginar de preconceito estava lá, né, naquele troll. Mas os ataques mesmo começaram mais ou menos em 2010, 2011, né, e não pararam até hoje. Então, são muitos anos, 16 anos, né, de ataques, né. Assim, eu nunca fui atacada ao vivo, né, ainda bem. Já recebi muitos telefonemas, né, telefonemas de gente dizendo, eu estou aqui embaixo, aqui no andar de baixo da sua casa, vem abrir a porta para mim, coisas assim, né? E também ataques dizendo que iriam explodir, iriam colocar bombas na UFC, né? Na minha universidade, nos hospitais universitários e tal. Então, eu recebia muitos ataques, né? Recebo até hoje, mas nunca, realmente não foi ao vivo. Também no sentido de, por exemplo, eles mandam alguma coisa para sua casa, né? Mandam uma pizza, né? Mandam fezes, mandam vibradores, essas coisas, que é um jeito de dizer, eu sei onde você mora. Né? Então, até uma coisa que parece inofensiva, como uma pizza, né? Ou, sei lá, um botijão de gás, né? Que você não pediu e, de repente, você recebe na sua casa, é um jeito, é uma ameaça, né? Então, mas isso é terrorismo, né? Isso é terrorismo. É terrorismo. Ameaçar, explodir a universidade, né? Matar pessoas na universidade é terrorismo. Tanto que, quando eles fizeram essa primeira ameaça terrorista, né? Que eles mandaram para o reitor da UFC, inclusive, isso foi no Natal, 3 dias antes do Natal de 2016, faz 10 anos. Ele foi direto para a Polícia Federal, né? E aí eles começaram a ser investigados por terrorismo mesmo, esses grupos, né? Masculinistas. Então, para mim, isso foi importante também, porque até então a Polícia Federal não se metia nessa história, falava que não ia investigar, que não tinha nada a ver com eles. Então, quando eles atingiram esse nível de terrorismo, foi quando a Polícia Federal entrou na história. Isso é uma garantia também dessa lei que criaram com seu nome, né? Isso. A lei foi o seguinte, eu dou muitas entrevistas, né? Já faz muitos anos, desde 2010, por aí, mas teve, mais ou menos em 2015, eles criaram um blog no meu nome, não tinha nada a ver comigo, claro, mas era um blog no meu nome, com um link para o meu currículo Lattes, fotos minhas, meu endereço residencial, telefone residencial em cada post, defendendo coisas que eu jamais defenderia, como, por exemplo, aborto em caso de... Você descobre que está grávida e que você está grávida de um menino. Aí você deveria abortar, porque nós feministas odiamos homens, então a gente... Nunca vi nenhuma feminista defender isso, né? Ou se não, se o bebê já nasceu, você deve matar o menino, né? Ou castrar o menino, enfim. Então eles falavam um monte de besteiras nesse blog, né? Como se fosse em primeira pessoa, como se fosse eu, inclusive dizendo que eu realizava aborto em sala de aula, em alunas na UFC. Então, olha que coisa ridícula, né? A UFC recebeu várias denúncias, né, para a ouvidoria da UFC, e, quer dizer, eu fui chamada para depor pela Polícia Federal como ré. Eu tive que provar que eu não era autora desse blog, né, desse site de ódio. Que não foi difícil de provar, porque eu tinha vários prints, né, de como eles estavam organizando esse site também. E assim que o site foi lançado, eu fui para a polícia e fiz um boletim de ocorrência, né? E o site, na verdade, demorou 1 mês para ser viralizado e, na realidade, ele só viralizou, só explodiu mesmo
com a ajuda do Olavo de Carvalho e do Roger do Traje a Rigor. Eu estou só falando isso para mostrar a ligação da machosfera com a extrema-direita, né? Então, esses dois sabiam que eu não tinha nada a ver com esse site, mas como eu era inimiga deles, por ser feminista e por ser de esquerda, então eles espalharam o site mesmo assim. E aí, na época, eu dei várias entrevistas, e uma das coisas que eu falava nas entrevistas era a dificuldade que eu tinha para fazer boletim de ocorrência. Porque quando você vai para a delegacia da mulher, a primeira coisa que te perguntam é o que o agressor é seu? E aí eu falava, não é nada meu. Né? Eu não tenho nenhum contato com essas pessoas, eu não conheço pessoalmente, não respondo, nunca falei com elas, então não é nada meu. Então, a delegacia da mulher falava, você não pode fazer o boletim de ocorrência aqui. A Polícia Civil, na época, né, estamos falando de 2012, né, quando eu fiz o primeiro boletim de ocorrência, não sabia nada de internet, né? Mal sabia o que era um blog, o que era um chan, então não estava apta a ajudar. No Ceará não tinha delegacia de crimes cibernéticos, né? E mesmo os estados que tinham delegacia de crimes cibernéticos ainda estavam engatinhando. Então eram delegacias boas para crimes patrimoniais, então alguém roubou seu cartão de crédito, a sua senha, né? Então aquela delegacia era boa para isso. Mas para crimes de direitos humanos, eles ainda não estavam bem preparados. Hoje isso mudou. E a Polícia Federal simplesmente falava que não tinha nada a ver com eles, que inclusive eu tenho um e-mail de um superintendente da Polícia Federal dizendo que eles só investigavam, né, crimes em que o Brasil era signatário internacional. E aí ele falou racismo e pedofilia. Aí eu disse, então, misoginia está liberada. Ele falou, sim, infelizmente sim. Né? Então, aí uma das pessoas que viu essas entrevistas foi a nossa querida ex-prefeita, né, e deputada federal, que agora mudou de partido, a deputada Luiziane Lins, que foi durante 37 anos do PT, né, e agora foi para a Rede, e ela viu que tinha uma demanda, né, para uma lei que obrigasse a Polícia Federal a investigar crimes contra mulheres na internet. E aí foi esse projeto que ela bolou junto com a assessoria dela, e foi lançado, né, e foi votado em tempo recorde no Congresso, o que não é nada fácil, né? A gente sabe como o Congresso é composto, né, principalmente por homens de extrema-direita, então é um Congresso extremamente misógino, mas ela conseguiu passar essa lei que foi sancionada em abril de 2018 e ganhou o nome de Lei Lola, né? É a lei número 13.642, se eu não me engano, mas é importante a gente tratar pelo nome, né? Porque é muito mais fácil as pessoas decorarem um nome do que um número, né? Uhum. Então, essa lei existe desde então, tem melhorado bastante, né, nos últimos tempos, porque sabe como é, né? Foi sancionada por um presidente golpista, né, que não é conhecido pelos direitos humanos, que foi o Temer, e logo depois a gente piorou, né, e conseguiu um presidente realmente misógino, né, contra ativistas, contra feministas, né, que tem, como eu já falei, como base eleitoral a machosfera e o neonazismo também. Eu digo isso porque é a base mais fiel deles, né, do bolsonarismo, né? Muito antes do Bolsonaro ser considerado pelo resto do país como um candidato a presidente, eu estou falando de 2009, né? Eles já falavam Bolsonaro presidente, né? Então, muito, muito antes, é a principal base eleitoral deles. Então, é óbvio que com o Bolsonaro presidente, ainda mais ele aparelhando todas as polícias, né? Como ficou bem provado que aconteceu, não ia ter nenhuma ajuda da Polícia Federal, né? Então, isso mudou bastante quando a esquerda, centro-esquerda, sei lá, voltou ao poder, né? E hoje a Lei Lola está sendo mais utilizada. Então, a gente vê que a Lei Lola é usada, por exemplo, por agentes da Polícia Federal para monitorar chans, né? Comunidades na internet que planejam massacres em escolas, por exemplo, né? Porque são comunidades extremamente misóginas. Então, aí eles podem utilizar a Lei Lola para entrar nessas comunidades e eles sabem, obviamente, o momento de agir, né? A polícia sabe o momento de agir, que é quando, por exemplo, já saiu do nível do discurso, né? Porque nesses sites, nessas comunidades, é muito comum eles
eles falarem que a vida deles não presta, que a vida deles é horrível e que eles querem cometer um massacre na escola deles, na universidade deles. Isso é comum, acontece todos os dias, né? Todo dia vai ter um discurso desses. Mas, muitas vezes, aparece já um homem ou um adolescente já familiado, né? Já mostrando, já com, por exemplo, bombas caseiras, né? Que ele já montou, suástica, né? Soco inglês, faca, se ele já conseguiu uma arma de fogo, então ele vai mostrar essa arma de fogo, a máscara que ele quer usar nesse massacre. Então, já saiu do campo do discurso, né? Já entrou no campo da materialidade. Então, a Polícia Federal age nesses casos, né? E aí faz uma busca e apreensão e impede esse menino, adolescente, sei lá, de agir. Isso tem acontecido demais, né? Principalmente desde 23 para cá, né? Sim. Desde março, abril de 2023 para cá. Então, eu vi também numa notícia, né, porque a gente não tem um diálogo com a polícia, né, então a gente depende muito da mídia também para nos manter informada. E aí eu vi uma notícia, por exemplo, dizendo que a Lei Lola tinha sido utilizada pela Polícia Federal junto com a Interpol para desmontar uma rede que era uma rede de criação e de troca de abusos sexuais em mulheres desacordadas, né, em mulheres em estado de sedação. Então, a Lei Lola foi usada para isso também. A Lei Lola foi usada também para tentar descobrir esse meme que foi recente, né, que apareceu no Dia Internacional da Mulher, não por coincidência, né, que foi justamente Caso Aladina Não, né, que vocês devem ter acompanhado, que eram vários rapazes, né, dizendo o que eles fariam com uma mulher se ela se recusasse a namorar com eles, a casar com eles e tal. Então, era muita violência mesmo. Então, eu fico muito feliz e honrada, né, de ver que a Lei Lola está sendo utilizada bem mais, né, hoje do que já foi no passado. Então, e é por isso que é importante para a gente também, a gente criminalizar a misoginia, para que a gente realmente consiga não só apontar os culpados, mas punir os culpados por um crime que deveria ser um crime hediondo, que é a misoginia, assim como o racismo, a LGBTfobia também são crimes. É isso. E é uma importante ferramenta aí nesse enfrentamento, não é? E assim, eu queria entender que vocês dessem a opinião de vocês a respeito desse... Quando a violência ela está ali na internet, mas quando ela vem para o nosso convívio, para a vida real, qual é a motivação disso e como enfrentar isso? Eu penso assim, que cada vez mais grupos mais novos de meninos acessam esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo... Tem uma pesquisa que afirma isso. Exatamente. Então, assim, a gente não está falando só de adolescentes, a gente está falando de crianças. Porque, infelizmente, mesmo agora com o Estatuto, né, o ECA e Digital, que é a Lei FELCA, e com outras legislações, essas plataformas elas não estão sendo responsabilizadas. Além disso, são elas que mais monetizam. São esse tipo de vídeo, como esse que a Lola trouxe, né? Caso ela diga não, que apareceu em várias plataformas, inclusive no TikTok, né? São esses tipos de vídeo que são abertos para todo mundo. Então, uma criança de 8 anos de idade, ela consegue acessar. Um adulto, um idoso, um adolescente. Então, o que acontece? Essas crianças estão tendo acesso cada vez mais jovens, esses meninos, cada vez mais jovens, a esse tipo de ideologia, esse tipo de ideia de inferioridade das mulheres, de que as mulheres têm que ser submissas, que as mulheres são objetificadas, que as mulheres são interesseiras, que as mulheres têm que cumprir um determinado papel específico e se elas não cumprirem, elas têm que ser punidas. Então, que um menino que é a favor do feminismo, um menino que respeita as mulheres, é um menos homem por isso. Então, um menino que respeita as mulheres, um menino que sabe que não é não, ele é menos homem por isso. E aí ele é xingado por vários nomes, inclusive o que eu citei aqui, né? A expressão que eu citei aqui, que não é o alfa, é o beta, né? E ainda não tem aura, ou seja, ainda tem uma qualificação aí. Então, assim, é importante a gente perceber que eles dizem assim, um menino de 8 anos, ele pode não entender o que é a machosfera.
Ele pode não saber o que significa misoginia, mas ele já está sendo exposto a esse conteúdo. Ele já está sendo exposto a esse conteúdo de ódio às meninas, de ódio às mulheres. E isso vai se refletir aonde? Na escola, em casa, em vários ambientes, nos bullings, nas brincadeiras misóginas da sala de aula, nas brincadeiras misóginas do pátio, à beira, né, chegando à beira de uma violência, como a gente já viu vários noticiários de casos de violência explícita. Essa violência, eles seguem um padrão, Sim. né? Eu acredito que, querendo ou não, o cyberespaço está muito mais palpável hoje, né? Querendo ou não, hoje em dia a internet, as redes sociais, elas são narrativas do eu. E o eu também é político. Então, quando a gente pensa uma ideia que a mulher é inferior, sim, isso se dissemina muito mais dentro de uma rede social, mas isso já existia antes. O patriarcado já estava antes. E a própria internet, desde a formação, desde o início, que eram cálculos, eram ferramentas muito mais básicas, é um campo de disputa, principalmente de mulheres, de minorias. Se a gente tem a internet como a gente tem hoje, é porque a maioria antes era formada por programadoras mulheres. Muito do maquinário, dos cálculos, Ada Lovelace, que mais conhecida por muitos como a filha do Lord Byron, ela foi uma das primeiras a pensar a programação. Nós temos um homem gay que pensou a programação. Então, quando esse espaço vai se tornando estratégico, as mulheres foram expulsas, as minorias foram colocadas para debaixo do tapete. E hoje a gente vê que essas grandes plataformas são chefiadas por homens brancos. Quando a gente pensa Steve Jobs, Bill Gates, são homens brancos que foram lá naquele ambiente do Vale do Silício que as mulheres já tinham sido colocadas para fora. Então, e não só isso, né? Mulheres ocuparam por muito tempo muito mais o ambiente da informática e depois foram sendo colocadas para fora. Então, é uma disputa que vai além da rede social, vai além de uma hashtag, porque ela já existe antes. A gente estava até conversando antes, né? O algoritmo, ele não é um algoritmo que pensa sozinho, ele foi programado. Ele foi pensado para privilegiar o homem, ele foi pensado para propagar que o homem é superior, que a mulher não presta, que a mulher tem que sofrer violência. Então, é uma violência que ela vai ser colocada para fora porque ela já estava fora. Vai sendo um mecanismo de retroalimentação. Exatamente, ela se retroalimenta. Sim. Né? Quando a gente fala que esse algoritmo não é neutro, ele pode ser racista, mas não é a máquina simplesmente que é racista. Essa máquina tem pessoas que constroem essa programação, né? E geralmente são esses homens. Esses homens, eles têm ideologia, né? Esses homens também têm cor, né? E esse algoritmo é marcado por essa misoginia e por todas as outras formas de preconceito que estão dentro do nosso sistema, que estão dentro da base da nossa sociedade. Então, quando a gente fala que existe um racismo algorítmico, é só a gente olhar um site de busca. Você colocar beleza feminina. Se você colocar no site de busca beleza feminina, você não vai encontrar muitos sites que mostrem uma beleza negra, uma beleza asiática, uma beleza indígena. Se você colocar, tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Safia Noble, que ela coloca exatamente isso. Ela estudou o site de busca do Google, né? E ela vai coloque penteados. Você não vai achar penteados penteados com cabelos crespos. E isso é a verdade que é colocada. E uma mentira dita várias vezes, ela vai se tornar uma verdade. Então, se várias pessoas buscam um penteado interessante, eu tenho um cabelo crespo, e eu não me vejo nesses sites, é lógico que eu vou procurar me padronizar, ou procurar aquilo que é dito que é a beleza. Então, você vai sendo educado, né? Sim, porque aquilo vem de uma forma ingênua, naturalizada. Parece ser ingênua, mas não é. Não, mas porque tem algo muito intencionalidade. E é uma necessidade perigosa. humana, o pertencimento, né? A Exatamente. gente permanece num grupo, primeiro, instintivamente pela sobrevivência. Então, vai muito disso. A gente, por sobreviver, a gente vai se adaptando. Mesmo que esse se adaptar, entrar num grupo, significa odiar outro. Mas e o grande desafio aí é como enfrentar. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Voltamos já já.
Voltamos com Roda de Mulheres. Depois de entender o que é a machosfera e os impactos que ela pode gerar, a gente chega ao ponto mais desafiador. Como lidar com isso? Ignorar, confrontar, regular ou educar? Na opinião de vocês, como é que a gente enfrenta a machosfera? Eu falo do meu lugar de fala, né, que é um lugar de educadora. Enquanto o nosso trabalho, a gente vai muito nas escolas, a gente escuta muito. E escuta a violência, né? A violência mesmo exacerbada. Então, uma das formas que a gente faz para enfrentar essa violência é o letramento. A gente precisa construir todo um processo de letramentos, seja um letramento de gênero, seja um letramento racial, um letramento digital, com os estudantes, mas principalmente com as professoras e os professores. Por isso, a gente vem realizando uma série de formações com as professoras, os professores, gestores e gestoras, né? Onde a gente trabalha exatamente essas questões, desde a questão da misoginia algorítmica, da machosfera, mas também das próprias questões de gênero, né? Então, atualmente a gente está realizando um curso, né? Nós, enquanto Secretaria da Educação, estamos fazendo o curso Lola, né? Em homenagem à professora Lola, por conta da Lei Lola, né? Que maravilha! Do mesmo jeito, esse curso, ele traz desde do conceitual, do que é o patriarcado, da machosfera, dos grupos, né? E como fazer esse enfrentamento. Do mesmo modo também a nossa Semana Lola, que já é o segundo ano que a gente faz, a Semana Lola Aronovitch, não só por conta da legislação, mas principalmente que nós percebemos que da pandemia para cá há uma necessidade grande da gente discutir essas questões na escola, não só para as questões das plataformas digitais, da internet, da regulação, mas principalmente como essas plataformas influenciam o comportamento desses meninos e dessas meninas e como isso é transformado em violência na escola e fora dela. Então, é dessa forma que a gente vem fazendo esse enfrentamento, da mesma forma que também a gente está produzindo materiais sobre isso, né? Vários materiais. É isso. Complementando a fala, eu acredito que também é muito importante nós darmos voz a novos espaços de masculinidade, novos modelos que já existem, mas que muitas vezes são apagados diante dessa masculinidade hegemônica branca, patriarcal, dominadora. Um exemplo muito gritante disso é pensar modelos culturais para os homens, né? Muitos meninos, desde criança, crescem assistindo programações de violência extrema, daquele homem que vence na base da violência, da brutalidade. Então, é muito importante a gente começar a pensar isso, né? É um trabalho de formiguinha, obviamente, é algo que vai ser feito muito, provavelmente de forma mais vagarosa, mas eu acho muito importante a gente até pensar outras vozes, né? Novos protagonismos. Um exemplo, por exemplo, protagonistas de novela. A gente hoje consegue ver homens negros obtendo um lugar de protagonista, homens que fogem daquele padrão tradicional do patriarcado. E eu acho que isso é muito importante. Também começar a ressignificar isso, ressignificar esse papel do homem, esse espaço do homem, que ele não precisa provar ser homem através da violência. Eu acho que é fundamental começar daí. Não vai ser a única parte. Eu acredito muito na educação, mas é um trabalho a longo prazo. Não, e não é simples, porque é uma coisa que há milênios que a gente convive com isso, né? O machismo estrutural já muito... Então, você desconstruir algo que já vem há muito tempo não é simples assim. E essa discussão que nós estamos tendo, né, com relação às mulheres, foi ontem. Né? Sim, faz sim. bem pouco tempo. E os nossos direitos também, a gente começou a ter direito na década de 80, se eu não me engano. Foi isso, Lola? Década de 80, a gente foi, em termos de história, foi ontem. É uma geração muito recente, Muito né? recente, então é uma luta realmente árdua. E qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Eu, como professora, não posso, né, ser diferente. Eu acho que tudo passa pela educação, então é fundamental que a gente traga essas discussões para a sala de aula, né? Que a gente tenha grupos de conversa dentro das escolas. É difícil, é muito difícil, porque a gente precisa de uma preparação melhor das professoras e professores, e também porque, com o governo de direita, a gente sabe que muitas professoras são expostas, né? A gente teve projetos como Escola Sem Partido, que felizmente não passou,
mas que visava justamente criminalizar qualquer tipo de discussão sobre identidade de gênero, né? Eles queriam banir a palavra gênero, né, nas escolas. Então, fica difícil. Muitos professores e professores ficam com medo, né, de serem perseguidos por projetos como esses, né, por políticos como esses. Mas também a gente não pode deixar tudo nas costas das escolas, né? Os pais têm que ser responsáveis também. Eu acho que é importante realmente que os pais eles tomem essa consciência, mas eu acredito que também tem tantos pais aí que estão precisando ser educados, entendeu? Sim. Tem muitos pais, as famílias em si, elas não têm a menor ideia, por exemplo, de termos que são conversados entre os meninos e que são termos dessa machosfera. São termos misóginos. Uma figurinha que você coloca no WhatsApp, né? Um meme que você coloca, que você compartilha no grupo da escola, no grupo da sala de aula. Estrangeirismo, então, exatamente. Né? Na verdade, as famílias, elas têm também que fazer esse letramento. Né? Como a gente pode pensar, né, construir junto com a escola, construir junto com os educadores e as educadoras, mas sem a família a gente não consegue fazer, porque os estudantes estão na escola, mas eles estão em casa. Né? Eles consumem. Deixa eu né? até puxar uma coisa, porque eu trabalhei já em escolas e vi, o que eu percebi é que as escolas, elas estão muitas vezes deixando esse papel de realmente trabalhar nesse sentido, para poder escutar esses pais que se dizem conservadores, entendeu? E eu acho que isso é muito sério, né? Isso é muito preocupante. E também, assim, pensar no que você falou, a gente passa muito por isso. Eu trabalho com uma célula de gênero e sexualidade. Então, a gente recebe muitas ouvidorias. Por exemplo, não é respeitado o nome social na matrícula, que já é garantido por lei. Desde 2017, 2018, a gente já faz matrícula com o nome social para estudantes trans e travestis. Não é respeitado na escola porque o estudante não pode utilizar o nome social. Ou o estudante que fez a matrícula está usando o nome social, não pode ir ao banheiro porque uma família X foi na escola e disse que essa pessoa vai estuprar sua filha no banheiro. E aí a gestão fica muito acuada. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente enfrenta esse tipo de coisa? Primeiro, eu penso que a gente tem que se juntar, se agrupar. Né? Então, trazer o maior número de pessoas que estudam, que fazem política e que é política séria nessa área, né? Se formar, aprender, ter na ponta da língua a legislação, porque nós temos grandes legislações aí, a gente não pode esquecer disso. Então, quanto mais gente boa, quanto mais gente que saiba da legislação, quanto mais gente que faça essa formação, melhor para a gente poder enfrentar esse tipo de coisa. A gente está chegando numa época, esse ano, que a gente vai ver muito disso. A gente vai ver muita gente na internet dizendo que o menino vestido de mulher está entrando no banheiro. A gente vai ver muito, as meninas estão se rebelando contra os meninos, querem usar somente a quadra da escola. Né? Então, assim, a gente vai ver muito disso. Então, a gente tem que ter consciência que juntos e juntas é que a gente consegue enfrentar essa situação. O que me preocupa também é que estamos chegando aí nas eleições, né? Estamos nos preparando. Exatamente. E o que a gente vai ouvir bastante também é o tema sobre mulheres, mas dito de forma, levada de forma distorcida, né? E a própria... que não levam, geralmente, não trabalham realmente, não lutam realmente pelos verdadeiros direitos, né? A própria noção de família ainda é muito enlatada, realmente, né? A gente, culturalmente, ainda reconhece a família como um casal heterossexual que teve filhos a partir da concepção natural. Então, vários conceitos de família ainda são banidos e muitas vezes até dentro de uma família, uma mãe solo, uma família não tradicional, esse conceito tradicional ainda é muito reproduzido. Essa cobrança da construção do homem patriarcal, aquele homem que vai ser muito comprometido com a masculinidade, ainda é feita. É até uma denúncia que a Bell Hooks faz num dos livros dela. Até famílias compostas majoritariamente por mulheres, lideradas por mulheres, ainda havia essa reprodução para o menino ser um sujeito mais violento, mais dominador. Então, é algo que é um trabalho que realmente a gente só consegue pensar como a gente vai destruir o patriarcado e reconstruir um novo processo, né? Destruir para reconstruir. Tem que ter realmente união. Bom, nosso tempinho já está acabando.
Eu queria, assim, agradecer. Mas antes de terminar, eu gostaria que vocês, cada uma, desse assim, as considerações finais. Poderia começar, professora? Bom, é um prazer estar aqui com mulheres tão notáveis, tão aguerridas. É muito importante a gente discutir isso e poder saber quem são os nossos inimigos, né? E eu acho que nós, mulheres, temos que nos unir, temos que realmente saber contra o que a gente está lutando. A gente, infelizmente, a gente vê muitas mulheres conservadoras que acreditam no papel, né? Que tem papel de homem, papel de mulher, né? São nossas muito cansadas, digamos, né? Mas, e acho que tem muitas mulheres que fazem isso também, querendo ser aceitas pelos homens, né? Aí a gente vê que a machosfera nunca vai aceitar essas mulheres. A machosfera odeia mulheres em geral. Então, a gente realmente tem que lutar contra essas pessoas que são ultrapassadas perto de sociedade. É isso. Obrigada, Lula. Então, assim, também queria agradecer o convite, né, e aqui esse momento com todas vocês, né, a professora Lula, que já é nossa parceira na Secretaria da Educação, toda a vida que a gente faz a Semana Lula a gente chama, porque é importante ter a representatividade, né, e quando a gente fala de Lei Lula, nada mais do que a própria Lula para falar sobre a lei, a construção da lei. É muito importante essa representatividade. Referências femininas, tanto para meninas como principalmente para homens, para meninos. Quanto mais referências femininas esses meninos tiverem, mais respeito eles podem ter com essas mulheres, né? Mais admiração esses meninos podem ter com essas mulheres. Então, a gente tem que começar a fazer esse exercício. E para as educadoras e os educadores que estão nos assistindo, né, procurem, né, dentro do próprio site da Secretaria da Educação, tem uma série, do Estado do Ceará, né, tem uma série de materiais, sejam materiais que falam sobre a questão da misoginia, os termos, né, a própria machosfera, mas principalmente como é que a gente faz os projetos de enfrentamento, porque não adianta também só a gente falar sobre o conceito, mas pensar como é que a gente enfrenta isso, que projetos a gente pode fazer. Então, procurem o site, que a gente está lá, muitos materiais, os nossos cursos, porque é assim que a gente consegue, juntas e juntos, né, consegue fazer esse enfrentamento a essa realidade que é de violência de gênero. É isso. Agradecendo essa oportunidade de estar aqui, nunca imaginei. Queria dizer também, estar honrada em ter presenciado a presença aqui da Lola, que foi uma das minhas motivações a iniciar essa pesquisa. Eu acredito que realmente é uma batalha do campo político, é uma batalha do campo familiar, do campo social e também de um campo econômico, né? Esse momento de uma crise que a gente lida, uma crise também de um capitalismo que está muito selvagem, como as decisões foram muito entregues, esse poder das Big Techs triplicou nesse momento, e a gente sabe que esse momento de crise sempre retorna uma violência ainda mais forte contra as mulheres. Então, eu acredito que é um momento muito rico de se repensar várias vertentes que orientam a nossa sociedade, vertentes econômicas, vertentes sociais, vertentes culturais, e continuar lutando pelo nosso espaço. Eu acredito que é o mais importante. É isso. Olha, só tenho que agradecer a participação de vocês, enriqueceram demais aqui a nossa conversa. Agradecer a participação da nossa querida professora Lola. Gratidão por sua existência, gratidão por sua luta, né? Muito obrigada por disponibilizar um tempinho do seu tempo aqui com a gente para discutir esse assunto tão importante. E antes de encerrar, eu quero dizer para você que a machosfera, ela não surge do nada. Ela se alimenta de desigualdades antigas, ela ganha força nas redes e encontra espaço quando não é compreendida ou é subestimada. Mas talvez o maior risco não seja o barulho que ela faz, e sim o silêncio que permite que esse discurso se normalize. Falar sobre isso não é dar palco, é dar nome. E quando a gente dá nome, a gente começa a entender. E a partir disso, a gente pode escolher não reproduzir. Muito obrigada por sua companhia. Te vejo na próxima semana. Um super beijo e até lá.